Daniel Silveira diz em depoimento à Polícia Federal que cachorro roeu o carregador da tornozeleira eletrônica. É porque esse cachorro do Daniel Silveira devia ser aluno também, né, da mesma escola do Bolsonaro, de eletrônica. Então, eles iam ali, eles não podem ver uma tornozeleira porque eles querem desmontar a tornozeleira, torrar a tornozeleira ou comer a tornozeleira. Também não colou e o seu Daniel Silveira ficou encalacrado e as suas prisões foram sendo renovadas. Está aí no ostracismo inelegível também. E aí é o seguinte, gente, nós temos uma contradição na nossa cara aí que é interessante para os bolsonaristas refletirem, né? Esse aqui é um quadro da figura do inelegível já na Polícia Federal. Isso aqui é a cara de alguém que está com soluço, está doente, está moribundo, está destroçado. É uma cena assim montada. Isso me lembrou o conto do João Ubaldo Ribeiro, né? O sorriso do lagarto. E o sorriso do lagarto é uma coisa que engana a vítima, né? A vítima ali, o outro inseto, outro bicho, olha para o lagarto, não sabe se está rindo, se não está chorando, não sabe qual é a reação, de repente o lagarto creu. Manda a brasa, né? Essa é a ideia que tem nessa expressão que alguém tem um sorriso do lagarto. É o sorriso daquele que o Weintraub acabou de nos mostrar, né? Falar conosco aqui. E aí é o seguinte, a cena mais longa, infelizmente só consegui pegar esse frame pequenininho, que é esse quadro menor, mas dá pra gente pegar, porque a sala da Polícia Federal, o vidro blindex lá não tava com isolante, né? Então dá pra ver o Bolsonaro conversando ali, na maior desenvoltura, né? A tendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está desde o início da manhã de ontem, quando foi preso por volta de 6 horas, Eric. E por quê? Porque a Suprema Corte Brasileira entendeu que havia indícios de tentativa de fuga por parte de Jair Bolsonaro, que estava em prisão na maior resenha ali, provavelmente com um policial federal, né? Domiciliar, ao ter a detecção de tentativa de violação ali a varias registradas. Nem um solucinho, tá, gente? Na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente usava, e ele depois confirmou, inclusive, durante o dia de ontem, que de fato havia tentado... Não foi um momento, uma risadinha somente não, riu várias vezes, estava tranquilaço ali, né? Não deu nem um pulinho de soluço, nada. Passaram um ferro de soldar, Eric, na tornozeleira que de fato ficou queimada. Exato, e aí a gente vê na imagem, mais pro lado direito, a gente conseguiu ver inclusive destacada a imagem do ex-presidente. Bolsonaro... Então, gente, o negócio é o seguinte, qual é a grande contradição? A contradição é que o Bolsonaro vai ter que soluçar muito na cadeia. É porque se ele não soluçar, se ele ficar sem manifestar aquilo que os médicos estão dizendo que acontece com ele, nós chegaremos à conclusão que cadeia cura. Milagre! Xandão curou Bolsonaro. Bolsonaro não está tendo mais soluços, está ótimo da saúde. Então, das duas, uma. Ou ele está muito doente e vai ter assistência ali, ou ele estava simulando, está aumentando o problema dele para criar algum tipo de comoção. Por essas cenas aqui, olha, deu para ver que nesse momento aqui ele está curado, está bem, está tranquilaço, né? Então, agora vai ser engraçado, ele vai ter que ser um ator simular soluços o tempo todo, ou então ele estará curado e, uma vez curado, ele pode ficar numa cadeia, né, mais segura, né? Então, é isso que sobrou para a criatura. E aí é o seguinte, como tem muita gente que vai ficar num chilindró puxado, né, a gente vê essas criaturas aqui, o desembargador da Terra Plana, ele cobrando o general Tomás, né, do Exército Brasileiro, comandante do Exército, para que se envolva na questão desses presos todos, inclusive em favor do Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui o que diz a criatura, vamos lá. General Tomás Paiva. General, o senhor sabe que um oficial do Exército que o senhor comanda, o capitão Bolsonaro, está preso na Polícia Federal. O senhor sabe também que o Estatuto dos Militares, Lei 6.680, artigo 73, parágrafo único, letra C, determina que o militar só pode ser preso em unidade da força correspondente, ou seja, no caso concreto, dependência do Exército Brasileiro. Eu quero saber se o senhor fará alguma manifestação pública ou permanecerá no seu silêncio cúmplice com Alexandre de Moraes. O seu silêncio... Senhor, esse desembargador da Terra Plana, o comandante das Forças Armadas não fica se pronunciando em relação a processo judicial. Ele não tem que se pronunciar. Ele não é instância superior de poder judiciário, vai se manifestar por quê? Todos já estão na reserva. E tem uma coisa, né, chatinha que o senhor
não conhece, que é a Constituição brasileira. Vocês invocaram muito o artigo 142 da Constituição Federal, mas o artigo 142 não é só aquele cabeçalho. Tem vários dispositivos ali. E um desses dispositivos, ou mais de um, regula o que acontece com um militar traidor da pátria, com um militar corrupto, militar bandido, militar que é condenado criminalmente pela justiça comum. Então era bom só saber disso, né? Corresponderá a dizer que o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio, podem ser mandados para uma prisão comum. Olha só, senhor, o artigo 142 da Constituição, vocês nunca leram, né? Só o cabeçalho que você diz lá no inciso 7º. O oficial condenado na justiça comum militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, todos esses aí que o senhor está falando, foram condenados a penas superiores a 2 anos, e muito superiores, né? Por sentença transitada em julgado, vai acontecer agora, será submetido a julgamento previsto no inciso anterior. E o que prevê o inciso anterior? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O que acontece? Uma vez condenado na Justiça Criminal Comum, no caso o Supremo Tribunal Federal, será expedida uma notificação para as Forças Armadas e as Forças Armadas vão julgar se o caso de alguém que é condenado a penas tão cabeludas, se terá ali a prerrogativa de cumprir pena dentro das instituições militares. Ou não. Porque se entender que sim, então qualquer militar que faça um assalto a banco, tráfico, cometa crimes de natureza sexual, terrorismo, todos esses ainda são os nossos parças. Todos esses vão ficar aqui dentro das Forças Armadas. Agora, isso é passar a mão na cabeça de criminoso, né? É desonrar as instituições, trazendo para dentro, para o cumprimento, pessoas que são as mais abjetas, aquelas que traíram o Brasil, traíram as Forças Armadas, traíram o nosso povo.